E agora a gente vem para a progressão harmônica. Gente, o que é progressão harmônica, né? Só para a gente entender melhor. Seguinte, na música a gente tem uma coisa chamada idioma, certo? O que é idioma? Idioma é como se fosse um conjunto de características, certo? Sonoras de um determinado conjunto de elementos musicais, vou chamar assim, tá? De elementos sonoros, elementos musicais. Então, quando eu pego esse conjunto de elementos musicais, tá? Eu posso ter características ali dentro, ou entre aspas, princípios, regras, etc., que funcionam naquele tipo de música, certo? É mais ou menos se eu pegasse e perguntasse para você assim, ó, existe diferença entre entre as letras escritas no português e as letras escritas no italiano? Não tem, são as mesmas letras, concordam? São os mesmos elementos, são as mesmas letras. Para o alemão, também são as mesmas letras. Para o inglês também são as mesmas letras. Para o francês também é a mesma letra. Para o espanhol é a mesma letra. Beleza. Só que cada um desses idiomas tem a sua estrutura, a sua forma de utilizar esses elementos. Eles estão lá, são as mesmas letras, mas quando eu pego essas letras para formar palavras, formar frases, formar funções de palavras, né, verbo e etc, etc, substantivo, artigo, todo esse negócio, acaba surgindo coisas diferentes, concordam? Então, uma coisa é o meu, em português, carro, né, que tem o C, tem o A, tem o R, R, O, né, e o tal do car, né, lá do inglês, que tem o C, o A e o R, e é a mesma coisa, mas palavra diferente, certo? E eu poderia ter a mesma palavra, inclusive, tem gente aí, o João é da letras, mas ele não pôde vir, né? Então, assim, tem palavra que é exatamente a mesma palavra, mas que tem significados totalmente diferentes, chamado de falsos cognatos, né? Ou seja, eu tenho a mesma palavra, eu tenho exatamente a mesma palavra, ou às vezes eu tenho palavras muito parecidas mesmo, entendeu? Só que tem significados distintos, dependendo do idioma, tá? E na música a gente tem a mesma coisa, certo? Na música a gente tem a mesma ideia de idioma, certo? Então, assim, embora eu utilize as mesmas notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e os acidentes, tudo a mesma coisa, o idioma tonal, ele é diferente do idioma modal, certo? O idioma modal tem suas regras, tem as suas estruturas, tem o seu uso. E o idioma tonal tem suas regras, tem suas estruturas, tem seus usos, certo? Então são idiomas diferentes, mesmo utilizando os mesmos elementos, certo? Que são as notas, são os acordes, inclusive, tá? No idioma modal, nós também temos os acordes, maiores, menores, tudo mais, certo? Não temos as funções, certo? Mas temos todos os acordes. No idioma tonal, nós temos os acordes, os mesmos acordes também, entendeu? Mesmas notas, mesmos acordes, etc. E aí teríamos as funções e outras coisas acontecendo, certo? Então, assim, isso é importante porque primeiro que tem algumas pessoas daqui da nossa turma, né, que já tem um pouco de conhecimento ou já ouviu falar alguma coisa sobre essa história do modal, né? O que é o modal, o que são os modos, etc e tal. E aí, assim, eu peço para você dar uma freada, certo? Nessa questão do modal por enquanto. Por quê? Porque você está falando de um outro idioma, entendeu? O modal é um outro idioma. Basicamente isso. Então, primeiro vamos entender o nosso idioma, nesse caso, tonal, né? Vamos entender o tonal a fundo, vamos compreender as relações tonais possíveis, né? Vamos aprender a falar em tonal, escrever em tonal, né? O idioma, né? Conversar em tonal. Aí depois a gente consegue aprender um segundo idioma, certo? E aí a gente iria para o modal. Se eu tentar falar as duas coisas aqui, talvez muita gente não vai conseguir entender, tá? Deu para entender essa questão? Porque, inclusive, tem outros idiomas. Não existe só o tonal e o modal. Existe um outro idioma que é também muito conhecido, que é o atonal. Certo? O atonal ele também é um outro idioma musical, ou seja, ele tem as mesmas notas, ele tem acordes, ele tem tudo igual, só que ele funciona completamente diferente do modal, completamente diferente do tonal.
certo? Então, o que é que eu gostaria que a gente entendesse por hora? As relações tonais, tá? E eu digo por hora, provavelmente esse semestre e o próximo, a gente vai estar falando sobre tonal, que tem muita coisa para falar sobre o sistema tonal. Então a gente não precisa falar sobre modal agora, mas na frente, se a gente vir que está todo mundo acompanhando direitinho, a gente entra no modal tranquilamente, certo? E aí a progressão harmônica é uma das questões que faz o idioma tonal funcionar, entendeu? Basicamente isso. Ou seja, a progressão harmônica é uma maneira de eu organizar. Então, atenção a isso. O que é progressão harmônica, professor? É uma forma de eu organizar os acordes de um determinado campo harmônico para que uma frase musical ou mesmo uma música completa soe dentro do idioma tonal, certo? É basicamente isso. Por quê? Não tem acorde no idioma modal e acorde no idioma tonal? Se eu não tiver algo que diferencie modal e tonal, então você vai acabar fazendo as mesmas coisas e confundindo, entendeu? Então, no modal, a gente usa os acordes de uma maneira. No tonal, a gente usa os acordes de outra forma. Qual é essa forma, professor? Progressão harmônica, tá? Então, isso chama-se progressão harmônica. Então, as progressões são essas estruturas, ou seja, as regras e princípios que eu vou utilizar para organizar os acordes para que soe tonal, certo? Para que soe tonal. Tudo bem, gente? Ficou claro até aí essa questão? Eu consegui explicar isso? Às vezes é complexo, eu entendo, porque, né, idioma, não sei o quê, né, é meio complexo. É mais ou menos a ideia de eu dizer assim, olha, o português tem regras de gramática, o inglês tem regras de gramática. As regras do inglês são totalmente diferentes das regras do português, concordam? Porque, por exemplo, se eu vou dizer que o céu é azul, né? Em português eu digo dessa forma, o céu é azul. Mas em inglês eu tenho que trocar, né? O azul tem que vir antes do céu, então o azul, o céu azul, sei lá, tem que trocar as coisas aí, senão não vai funcionar, né? Então é isso que é a questão, tá certo? Então vamos lá. Então vamos entender como é que eu vou, quais são as regras, quais são os princípios, né? Da progressão harmônica. Progressão harmônica pode ser entendido também o seguinte: a melhor forma de você expor ou representar as funções harmônicas, aquelas funções que a gente acabou de falar, tônica, subdominante e dominante, tá? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que toda a estrutura da progressão harmônica pode ser pensada começando no primeiro grau, ou seja, o primeiro grau, ele é o acorde mais importante da minha progressão harmônica, né? Ele é a tônica, ele é o acorde mais importante. Agora, em uma música, o que alcançaria esse primeiro grau, ou seja, o acorde que está apontando para o terceiro, para o primeiro grau, que pode vir antes do primeiro grau, né? Inclusive enquanto função, né? Seria a função de dominante, lembram? Função de dominante. E no caso, seria, por exemplo, o quinto grau. Então a gente já começa a perceber o seguinte: uma progressão que descreve bem a relação tonal seria, por exemplo, 1, 5, 1. Né? Ou seja, são os dois principais acordes: a tônica dominante e a tônica. Certo? Vou tocar aqui em Ré maior. Não sei se vai dar para escutar aí. Tá dando para escutar? Então eu tenho Ré maior. Pronto, eu tenho um Ré maior. Certo? Primeiro, quinto, primeiro. Beleza. Agora, o próximo acorde que chamaria o quinto grau é aquele de maior afastamento, ou seja, o quarto grau, que é a função de subdominante. Então você começa a perceber o seguinte:
toda progressão harmônica ela pode ser pensada como uma maneira de eu botar a subdominante caminhando para a dominante e depois a dominante resolvendo na tônica, certo? Uma outra progressão que vai determinar isso seria o 1, 4, 5, 1. Fazer em Ré maior de novo. Desculpa. Então, essa relação ela é a relação, vamos dizer assim, mais comum e que mais descreve a sonoridade dentro do idioma tonal, certo? Beleza. Agora vamos a algumas variações disso. Tá? Algumas variações disso. A primeira variação é se eu substituísse o 4 pelo 2. Não entendi, professor. Por que substituir o 4 por 2? Porque o 2, ele também não tem função de subdominante? Não é assim? O 2 ele tem função de subdominante. Tá? No YouTube, Alex, não, foi Ré, Sol, Lá e Ré, tá? É essa progressão que tá aqui, ó. Progressão que tá aqui, tá? Então vamos lá. Então o 4, ele tem função de subdominante, o 2 tem função de subdominante. Então poderia ser 4 ou 2. E o 5 também pode ser substituído pelo sétimo diminuto. Certo? Então, por quê? Porque aqui também tem função de dominante. Então, por exemplo, eu poderia construir a seguinte progressão. 1, 2, 5, 1. Ou 1, 4, 7, 1. E todas elas, essas duas aqui, né? Aliás, todas essas três aqui, ó. Embora eu esteja colocando acordes diferentes, elas têm o mesmo caminho harmônico, certo? Começa na tônica, vai para um acorde que representa a subdominante, que seria o 4 ou 2, depois vai para um acorde que representa a dominante, que seria o 5 ou 7. Ainda teria essa outra forma aqui, né? Ó. Percebeu? Gente, olha como é interessante essa questão aqui. Olha como é interessante. Quando você olha para essas 4 progressões diferentes, né? 4 progressões diferentes, 1, 4, 5, 1, 1, 2, 5, 1, 1, 4, 7, 1, 1, 2, 7, 1. Certo? São 4 progressões diferentes. Você vai tocar acordes diferentes. Certo? Você vai tocar acordes diferentes. Só que, estruturalmente, em termos de função, certo? Em termos de uso, vamos dizer assim, em termos de intenção musical, essas 4 progressões, elas têm o mesmo caminho harmônico. Tônica, subdominante, dominante. Certo? Tônica, subdominante, dominante. Em Ré maior, seria 1, 4, 5, 1. Seria o Ré maior, Sol maior, Lá maior, Ré maior. Certo? Vou colocar aqui o campo harmônico de Ré maior para a gente ir pensando nele quando eu for falando, tá? Aí já seria a cifra oposta tradicional. Então, em cima eu coloquei a cifra popular, certo? Cifra popular para a gente poder pensar nos acordes. E embaixo coloquei a cifra tradicional, porque eu estou escrevendo isso aqui tudo em cifra tradicional, né? Ou analítica, que a gente chama, tá? Então, para poder você olhar para isso aqui
e poder perceber quais são os acordes que estão sendo colocados se estivesse escrito na cifra popular. Tudo bem? Então vamos lá. Então, assim, todas essas 4 progressões, embora tenham acordes diferentes, ó, aqui seria Ré, Sol, Lá e Ré, né? Nessa aqui, ó. Ré, Sol, Lá e Ré. Nessa outra seria Ré, Mi menor, Lá e Ré. Nessa outra seria Ré, Sol, Dó sustenido diminuto e Ré. E nessa outra seria Ré, Mi menor, Dó sustenido diminuto e Ré. Embora eu tenha acordes diferentes, eu tenho a mesma intenção harmônica pensando nas funções. Vou colocar aqui embaixo também as funções principais, né? Só para a gente lembrar. Tá? Inclusive, quando você for fazer a avaliação, né, eu sugiro fortemente que você escreva coisas assim, certo? Quando você chegar a pegar a prova, já escreve lá alguma estrutura do campo harmônico, né, que seria isso aqui, quais são as funções, só para não esquecer, né, na hora, certo? Então seria ali tu chega com aquilo na cabeça, já passa para o papel para depois, durante a prova, não esquecer, certo? Então, sugestão, eu fazia muito isso desenhando o tecladinho, né, que eu falei ontem. Eu desenhava as teclas do teclado, né? Porque quando eu chegava na prova, eu já desenhava, porque se eu precisasse pensar no intervalo, aí eu ia no desenho, né? Porque é mais rápido do que ficar pensando, pô, será que tá entendendo? Vai ali no desenho rapidinho, já resolve, né? A questão dos intervalos, 2 tons, 3 tons, como é que é e tal, né? Então, isso ajuda, porque com o tempo, você desenhando, não sei o que, com o tempo isso também vai fixando na sua mente, não é cola não, viu, gente? Não é cola não, você está fazendo para você, né? E aí, no que você está construindo, você vai também desenvolvendo seu conhecimento, tá? Beleza? Então, vamos continuar, ó. Então, gente, ó, olha que interessante, saber que existe um negócio chamado progressão harmônica, saber que essa progressão harmônica, ela determina ou apresenta a ideia de que eu vou representar o mais próximo possível a sonoridade harmônica, e isso começa pela ideia de que a subdominante vai conduzir para a dominante e a dominante vai conduzir para a tônica. Olha que interessante, nos abre a possibilidade de eu ter estruturas harmônicas, acordes diferentes, mas que funcionam harmonicamente da mesma forma, entendeu? Funcionam harmonicamente da mesma forma. E aí, vamos continuar para completar, porque obviamente nós não temos só esses acordes no campo harmônico, né? Nós temos outros acordes. E aí, assim, qual é o acorde que vem antes do 4, né? Se você olhar para essas progressões aqui, né? O que vem antes do 4 seria o primeiro, né? Concorda? Só que esse primeiro aqui, como eu não estou finalizando a música neste caso, porque eu estou finalizando nesse outro primeiro aqui, certo? Isso aqui eu estou finalizando a música, e aqui não. Aqui eu posso estar no meio da música, tá? Então eu posso substituir esse primeiro pelo 6. Por que pelo 6, professor? Porque o 6 ele também não tem função de tônica, né? Até aqui na escala menor ele aparece também, ó. 6 é relativo ao primeiro, né? Então ele pode aparecer aqui. Então deixa eu carregar isso aqui para frente. Certo? Então o 6 é uma forma de eu conduzir para o 4. E depois do 4 eu conduziria para o 5 e para o 1. Ou o 6 pode ser uma forma de eu conduzir para o 2. E depois do 2 para o 7 ou para o 1. Ou o 6 para o 4 e do 4 para o 7. Ou o 6 para o 2 e o 2 para o 5. Entendeu? Então eu tenho várias possibilidades. Quer dizer, cheguei no 4 ou no 2, eu posso ir para o 5 ou para o 7. Entendeu? Então, o 4 e o 2 a gente chama de acordes intercambiáveis, ou seja, eles podem inclusive trocar de locais entre eles,
tá? E o 5/7 também. Os 5/7 são acordes intercambiáveis, ou seja, eu posso trocar de lugar com eles. Por exemplo, vou dar um exemplo que está aqui embaixo. Ó. Essa mesma progressão aqui, ela poderia ser escrita assim, ó. Assim, aí antes de ir para o 1, eu ir para o 5. Vou já tocar essas progressões, tá? Antes de ir para o 1, eu ia para o 5. Porque o 7 e o 5 têm a mesma função. Entendeu? Então, como tem a mesma função, eu posso trocar entre si, tá? A única, entre aspas, regra, a única limitação é que eles não podem ficar trocando entre si várias vezes. O 7 vai para 5, o 5 vai para o 7. O 7 vai para 5, o 5 vai para o 7. Entendeu? Porque aí você não tem um andar harmônico, né? Ou o 2 e o 4, né? O 2 e o 4 também são intercambiáveis, então eu posso ficar trocando, saio do 2 para o 4 ou do 4 para o 2. O que eu não posso é, por exemplo, ir do 1 para o 4, depois para o 2, depois para o 4, depois para o 2, depois para o 4, depois para o 2, entendeu? Porque senão não anda harmonicamente, certo? E na harmonia tonal... Opa! Desculpa. No caso aí do sétimo grau para o quinto, já que eles têm a mesma função, eles são chamados de dominante, quando dá continuidade na mesma função. Agora eu esqueci o nome. Dominante estendido, alguma coisa do tipo? Não tem nenhum nome, não. Nesse caso, não. Certo? Porque eu vi lá no material mais ou menos dessa forma, que agora eu esqueci o nome. Não, neste caso não tem não tem uma mudança, não, tá? Ambas são dominantes e é só essa ideia mesmo. Porque, veja, vou colocar uma outra progressão para você entender o que eu quero dizer. Ó, o primeiro grau, que ele está começando a frase, né? Está começando a música, ele pode mudar de lugar com o sexto, que é tônica também. Entendeu? O sexto é tônica. Depois, ir para o 2, que agora é subdominante, depois ir para o 5, que é dominante, e terminar no 1, por exemplo. Isso aqui seria uma progressão completamente comum, inclusive, bastante usual, dentro das progressões tonais, certo? E você vê que o primeiro para o sexto, eles só compartilham a mesma função, e neste caso o sexto está aí, inclusive, para ele conectar melhor o 1 para o 2, porque como o 1 para o 2 está muito perto, né? São acordes que estão logo em seguida, né? Em subsequência. Então, o 6 ele está como uma espécie de conector aqui para poder facilitar a chegada do 2, tá? Porque se você pensar nas notas de cada um dos acordes, vamos pensar em Ré maior. O Ré maior, que é o primeiro grau, ele tem as notas Ré, Fá sustenido, Lá, certo? Ré, Fá sustenido, Lá, tá? Ré, Fá sustenido, Lá. O 2, que é o Mi menor, ele teria as notas Mi, Sol, Si. O 6 da tonalidade de Ré é o Si menor. E ele teria as notas Si, Ré, Fá. Então olha como interessante, ó. Eu toco o Ré maior, Ré, Fá, Lá. Vou botar aqui mais grave. Certo? E aí, a diferença entre o Ré maior e o Si menor, porque o Si menor é Si, Ré, Fá, né? Mas eu já tenho o Ré, Fá sustenido, né, do acorde de Ré maior. Então a diferença é só o Lá que vai para o Si, tá? Então, ó, Ré maior seria Ré, Fá, Lá. O Si seria Si, Ré, Fá, Si menor, entendeu? Sendo que quando eu for para Mi menor, eu já tenho uma nota que faz parte do outro acorde, que é o Si. Entendeu? O Si faria parte do acorde de Mi menor. Então, por isso que ele está aí como uma espécie de conexão, né? Porque ele já adianta uma nota que vai ser parte do próximo acorde. Entendeu? Então, por isso que também faz muito sentido essa progressão. E aí está faltando só um acorde para completar isso aí, né? Que é a nossa função neutra, que é o terceiro grau, que, via de regra, caminha para o sexto. Certo?
Então, gente, essa Professor, estrutura... Opa, existe um macete para que a gente possa conseguir. Assim, do jeito que o senhor está fazendo assim, parece bem fácil, mas se eu não tiver com um professor aqui, faça aí uma progressão aí. Talvez eu faça uma dessas que ainda está, né? Tá assim, fresco na mente. Mas para mim pegar uma sozinha aqui, tentar fazer uma sozinha aqui, eu vi que lá no material tem tipo um mapazinho, mas me deixou muito confuso. Teve algumas que eu fiz e procurava na internet ver se estava certo, mas não dava certo, né? Se existe um macete para que a gente possa ter esse domínio, porque ela é muito legal fazer isso aí. beleza. Ó, assim, ter até tem, certo? Obviamente que a primeira coisa é a gente entender. Você vai perceber que depois dessa aula, se você voltar para aquele mapinha lá, você chamou de mapinha, né? O gráfico que está lá, você vai entender melhor aquele gráfico, entendeu? Então, obviamente que essa coisa da prática que você estava fazendo é um dos principais macetes. É você olhar ali, tentar entender e começar a tentar praticar. E essa prática que eu estou colocando aqui para vocês também é um macete bom, que é o seguinte: começa com progressão pequena. Não vai fazer uma progressão gigante, entendeu? Começa com 3 acordes, 4 acordes, entendeu? Por exemplo, quais são as possibilidades de progressões de 3 acordes? Só 3 acordes. Então, eu vou fazer várias progressões de 3 acordes até eu saber que não tenho mais outra opção. Por exemplo, 1, 5, 1. Primeira progressão possível. A outra progressão possível, 1, 7, 1. Outra progressão possível de 3 acordes. Então, até o momento, o que eu tenho, daqui a pouco eu vou dar outras possibilidades, certo? Mas até o momento que eu tenho com 3 acordes, seria essas duas progressões, entendeu? E eu vou dar outras possibilidades daqui a pouco. Então, depois, aos poucos, você vai praticando. Deixa eu praticar só de 3, depois só de 4, depois só de 5. E isso vai te dando uma capacidade de compreender melhor como é que as coisas funcionam. E, gente, isso, sinceramente, eu vou dizer para vocês, ó. Se você fizer esse estudo que eu estou falando para você aqui, você só precisa fazer isso uma vez. Entendeu? Porque, veja, olha para as progressões que eu estou escrevendo aí. As progressões que eu estou escrevendo, eu já estou escrevendo em cifra analítica, justamente para você entender o seguinte: olha que vantagem é quando eu entendo a cifra analítica. Do jeito que está aí, eu posso transpor, eu posso colocar essas progressões em todas as tonalidades maiores. Olha a confusão se eu fosse escrever cada uma delas em todas as escalas maiores. Como seria complicado, entendeu? Quer dizer, só 1, 5, 1 eu teria que escrever 12 vezes. Complicado, né? Então, eu entendendo que é 1, 5, 1 e eu sabendo do campo harmônico, eu junto as duas coisas e encontro os acordes. Entendeu? Quem é o 1 da tonalidade de Sol maior? É Sol. Quem é o 4? É Dó. Quem é o quinto? É o Ré. Então, essa progressão de baixo aqui em Ré maior, né, dessa tonalidade que a gente está trabalhando, ela é Ré, Sol, Lá, Ré. Mas na tonalidade de Sol maior, ela é Sol, Dó, Ré e Sol. Entendeu? Então, estudar as duas coisas, entender as duas coisas, vai te ajudar a entender praticamente todas as progressões harmônicas de todas as tonalidades maiores. E digo mais, o campo harmônico menor, para essas regras que a gente vai ver aqui das progressões menores, é tão fácil quanto. Entendeu? Talvez até mais fácil, vocês vão entender por quê. Certo? Então, teoricamente, você conseguiria construir progressão tonalidade maior e menor a rodo. Certo? Assim, de forma bem tranquila. Tá? Então, essa seria outra dica. Começar colocando devagarzinho 3 acordes, 4 acordes e tal. A outra última Então, dica que eu vou dar, só terminar. A outra última dica que eu vou dar, obviamente, é você tentar, né, memorizar esse diagrama ou compreendê-lo bem. Daqui a pouco eu vou dar as regras que construíram esse diagrama aí, né? E vou completar isso aí, tá? Mas é entender, ok? Pode perguntar, vai lá. então, professor, na minha
em uma progressão, é obrigado ter uma tônica, uma quinta e uma subdominante. Sendo que tem alguns acordes que pode substituir a tônica, que é meu repouso, pode substituir a minha quinta e pode se substituir minha subdominante. É isso? Pronto, respondendo a você, então vamos lá. Existe duas formas de eu atrair a tônica, certo? A forma mais forte de atrair a tônica é justamente a partir da dominante. Então, quando eu faço 1-5-1, eu estou atraindo a tônica de uma maneira forte, certo? Beleza. Mas existe uma outra forma que vem da história, vem lá da Idade Média, etc e tal, mas que também é possível e é bem usual, que é a partir do quarto grau. Ou seja, eu posso ter a tônica sendo atraída pela dominante ou pela subdominante, entendeu? Então eu poderia ter também como uma progressão de 3 acordes a seguinte progressão: 1, 4, 1. Então deixa eu tocar isso aqui no piano. Tá? Essa progressão é muito possível, ela também descreve a relação tonal, tá certo? Embora a aproximação da tônica, neste caso, ele é mais fraco do que a aproximação por meio da dominante, certo? Agora, atenção nisso aqui. Como eu estou vindo da subdominante para a tônica, eu só posso fazer esse processo a partir do quarto grau. Eu não posso fazer do segundo grau. Entendeu? Ou seja, eu não poderia fazer o 2 indo para o primeiro. Eu até posso fazer o 1 indo para o 2. Mas o 2 não pode ir para o primeiro. Entendeu? Então, isso são algumas regrinhas que a gente vai ver daqui a pouco todas, tá? Ele pode ir para qualquer um? O 1 pode ir para qualquer um. Como ele é o manda-chuva, né? O 1 é o manda-chuva aí. O 1 ele faz o que ele quiser, né? Mas antes de eu colocar aqui os princípios, porque eu vou precisar apagar isso aqui, certo? Vou precisar apagar isso aqui, mas vou colocar os princípios de construção disso aqui, e aí vou completar com essas outras coisas que eu estou falando, tá? Eu vou tocar, né? Vou tocar esses acordes aqui, ok? Vou ficar cada uma dessas progressões. Então vamos começar pela 1-5-1, tá? Tudo em Ré maior, que é o campo que a gente tá, né? Opa, desculpa. 1, 5, 1. Ok? Agora o 1, 4, 1. Ok? Agora vamos completar com 4 acordes. 1, 4, 5, 1. 1, 4, 5 e 1. Ok? Agora o 1, 2, 5, 1. Ok? Agora vamos começar a ouvir o sétimo grau. O sétimo grau é um acorde que tem suas particularidades, né? Então vamos lá, vou fazer o 1, 4, 7, 1. Aqui, ó. 1, 4, 7, 1. Então vamos lá. 1, 4, 7, olha só, e 1. Ok? A próxima, 1, 2, 7, 1. Opa, desculpa. Um, 2, 7, 5, 1. Tá? 7, 5, 1. Agora 1, 6, 2, 5, ok?
Ok, gente? Percebe que essa aqui é a progressão que tá mais elaboradinha, né? Ela tá mais fluida, né? Vou até tocar de novo para você escutar como ela tá mais fluida, ela tá mais... ela, como é que se diz? Ela caminha melhor entre os graus, tá? Vou mostrar aqui, ó. Certo? Então, assim, ela tem uma, né, um caráter mais estruturado, tá? Deixa eu ver aqui o que é que estão falando aqui no YouTube. Outra vez não consegui entrar. Tá.